Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, já eram crentes, e isso foi muito bom para mim porque eu tive boas influências nesse sentido. Eu aceitei a Jesus quando eu era criança, já na fase da pré-adolescência. Isso aconteceu num culto doméstico. E aqui abro um parênteses: como é bom a gente poder se reunir em família para buscar Deus e junto com irmãos também fazer esse tipo de trabalho, porque assim como eu, muitas pessoas tiveram um encontro real com Jesus Cristo nesses momentos. Então eu aceitei Jesus quando era um pré-adolescente, e como todas as pessoas que passam, né, por essa experiência maravilhosa e única, eu pude experimentar ali do amor de Deus, do cuidado do Senhor, e fui seguindo a minha caminhada. Mas infelizmente, depois de alguns anos, eu me afastei do caminho do Senhor. Me deixei ser seduzido pelas coisas do mundo, pelos valores mundanos, e acabei me envolvendo com muitas coisas ruins, como drogas, prostituição, e coisas assim semelhantes. Eu passei muitos anos afastado do caminho do Senhor, e nos últimos anos desse tempo que eu fiquei afastado, eu me envolvi com eventos e festas, principalmente na área do Carnaval da Bahia. E foi depois de trabalhar alguns anos nessa área que eu me reencontrei com Jesus. A minha vida nessa época ela era como uma roda gigante. Eu gosto de usar essa comparação, porque eu tinha momentos de muita euforia e de prazer, vamos dizer assim, mas momentos seguidos de grande depressão e vazio, porque com todas as coisas que eu me envolvia, apesar do dinheiro, das mulheres, do glamour, da fama, nada preencheu o vazio que estava no meu coração, um vazio que só podia ser preenchido por Jesus. E eu E lembro. rapidinho, nós estamos falando da Bahia, né? Que é o lugar, o centro dessas Isso, festas, do maior carnaval do Brasil. Você estava no meio disso. Você é isso, baiano, né? Fala para isso. eles entenderem melhor. Eu nasci em Salvador, sou baiano, portanto, fui criado em Salvador e me envolvi no Carnaval da Bahia, conhecendo amigos de escola que já trabalhavam com isso, e acabei indo para essa área. Nos últimos anos desse trabalho, eu já estava sofrendo muitas vezes de depressão e situações complicadas. Vale lembrar que Deus me livrou da morte muitas vezes, tanto de overdoses quanto de possíveis acidentes de carro, enfim, tantas coisas ruins que poderiam ter acontecido comigo, e Deus me livrou. E eu lembro quando foi a véspera do carnaval do ano 2001, se a minha memória não falha, eu estava vivendo uma depressão já muito grande, e naquele dia eu pedi a demissão, né, do bloco de carnaval que eu trabalhava. Eu lembro como se fosse hoje, em que eu saí daquela empresa, e quando eu entrei no carro eu comecei a chorar muito, e eu não entendi o que estava acontecendo. Peguei o carro, fui para casa, e quando eu cheguei em casa eu me tranquei no quarto e me deitei e continuei chorando muito. Era um choro muito profundo, como se algo tivesse saindo do profundo da minha alma. E ali naquele dia eu tive uma experiência tremenda. Eu vi a voz de Deus claramente dizendo para mim: o seu tempo de escravidão acabou. E a partir daquele momento não foi fácil, obviamente, né? O inimigo tentou de todas as formas me manter naquela escravidão, tanto dos vícios que eu tinha, né, com as drogas e com a prostituição, e também com os valores, né, materiais das coisas, né, valorizar muito o que era material. O inimigo queria muito me deixar preso nessa situação. E eu fui participar de um retiro espiritual na cidade do Rio de Janeiro, onde eu tenho familiares que são crentes, e eu nunca também esqueço, porque foi uma outra experiência profunda que eu tive com Deus nesse processo, quando eu estava ali naquele lugar onde muitas pessoas crentes, cheias do Espírito Santo, a gente vendo aquele mover de Deus, aquela coisa que o crente sabe o que eu estou falando, da presença de Deus, do manifestar do poder do Espírito Santo. E eu cheguei ali muito contaminado, muito sujo, muito depressivo, e eu nunca imaginei o que poderia acontecer comigo. Provavelmente na minha mente, naquele momento, eu pensava que seria rejeitado, que não haveria mais esperança para mim, já que eu tinha tido um encontro com Jesus na minha pré-adolescência e depois tinha abandonado ele. Mas eu lembro também, como se fosse hoje, que numa das orações ali naquele retiro, Deus
começou a falar através de uma pessoa, e quando eu estava esperando que o Senhor iria me repreender, iria me condenar, iria me julgar, ele falou para mim: filho, eu estava com saudade de te colocar no colo. Então aquilo para mim marcou a minha vida, como Deus, ele nos ama e ele nos perdoa, ele nos dá uma nova chance, e foi muito importante para mim ter aquele momento. Eu voltei para a Bahia, Deus foi trabalhando nos processos de libertação na minha vida, tanto em relação a amizades, quanto em relação a relacionamentos amorosos, quanto a questão do uso de drogas e coisas semelhantes. Deus foi me limpando, me restaurando, e no ano de 2002 eu fui batizado nas águas, e naquele mesmo ano eu comecei a pregar o Evangelho, e estou aqui até hoje fazendo isso. E aí, você gostou desse trecho? Então tem muito mais no episódio completo. Corre lá no link que eu vou deixar aqui na descrição para ver esse episódio completo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Deus abençoe.